Olá, crianças, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Pois então, hoje nós vamos ter mais uma das nossas aulas e hoje, com certeza, é a nossa primeira revisão de português sobre todo o nosso conteúdo que nós já fizemos, já trabalhamos durante esse semestre, não é? Bom, como vocês sabem, nós temos o nosso trabalhinho e eu vou começar falando para vocês sobre a revisão aula 1. Vocês já devem ter acessado na internet e encontraram essa folhinha. No resumo número 1, lá se você observar, eu coloquei assim, ó, encontro vocálico, ditongo, hiato e tritongo. Encontro consonantal, nós já demos dígrafos, número de sílabas, sílaba tônica, verbos e tempos verbais, verbo no infinitivo, verbos da primeira, segunda e terceira conjugação no presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Também demos acento agudo, acento circunflexo, né? Acentuação gráfica no caso das palavras monossílabas e também falamos sobre monossílabos átonos e tônicos. Inclusive, eu coloquei para vocês aqui uma porção de monossílabos para vocês poderem estudar. Quando vocês estiverem estudando, eu gostaria que vocês acessassem as aulas 1, 2, 3 e 4, certo? Aquelas revisões que vocês já têm lá, aqueles resumos que vocês possuem. Como vocês entregaram as folhinhas, o que nós vamos fazer? Eu marquei para vocês aqui as páginas, não se preocupem. Como vocês entregaram o resumo, a tia esqueceu. Como vocês entregaram os resumos e estão conosco, nos trabalhos que vocês fizeram, não há problema nenhum. Eu coloquei todas as páginas aqui dessas atividades. Então, quando vocês estiverem lendo, vocês só vão ler a parte dos textos. Não precisa estudar as atividades que estão no livro, ok? Somente as explicações. Revisão da aula 2, eu coloquei um resumo, sinais de pontuação, a mesma coisa. Vocês vão pegar o livro nas páginas 92, 93 e 94, que lá tem todos os sinais de pontuação que nós precisamos que vocês estudem. No resumo da aula 3, eu dei tipos de frases, a mesma coisa, vocês vão olhar nas páginas 97 e 98, certo? Na revisão da aula 4, no resumo da aula 4, eu coloquei verbos e tempos verbais, verbos no infinitivo, modo indicativo, verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, no presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Bom, como vocês sabem, esse presente, pretérito perfeito, futuro do presente, ele não é novo, vocês já deram no terceiro ano, então nós estamos vendo no quarto ano apenas como uma revisão. É matéria nova e ao mesmo tempo não é, porque vocês já conheciam. Aí o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês leiam no caderno de verbos de vocês, tá? Vocês vão pegar o caderno de verbos e vão olhar lá nas páginas. Deixa eu ver aqui. Páginas 3, verbos, páginas 3, 4, ó. Verbos, páginas 3, páginas 4, 3, 4, todas essas daqui. Agora, principalmente, eu gostaria que vocês olhassem na página 8, somente o presente, o pretérito e o futuro, onde fala no futuro do presente. Somente esses 3 tempos cairão nas nossas provinhas. Na nossa provinha, uma provinha de português. Aqui fala sobre primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Nós temos também na página 10, nós temos aqui, ó, os verbos, no caso, o verbo amar, o verbo beber, na página 11, e na página 12 eu tenho o verbo partir. Sendo que vocês, na página 10, vocês só vão estudar o tempo presente, o pretérito perfeito e o futuro do presente, somente esses 3. Na página 11 do verbo beber, vocês só vão estudar o presente, o pretérito perfeito e o futuro do presente. A mesma coisa vocês vão fazer, a mesma coisa vocês farão com o verbo partir, certo? O presente, pretérito perfeito e o futuro do presente. Só esses 3. Não vai ser nada difícil, tudo que vocês estudaram. Agora, voltando na nossa folhinha, aqui está assim, ó.
Atenção, estudar para a prova as folhas desta aula, no caso, a aula do primeiro do 6, as folhas da próxima aula também. Na próxima aula, na próxima segunda-feira, dia 8, também vai ter a segunda revisão. Então, vocês não vão devolver essas folhinhas, vocês vão fazer, vocês vão tirar foto, mandar para o meu e-mail e eu vou poder ver que vocês fizeram para vocês estudarem, ok? Bom, passando para a segunda folha. Na segunda folha está assim, ó, tem um texto, o pastorzinho e o lobo. Vamos ler. Todos os dias, um jovem pastor levava um rebanho de ovelhas às montanhas perto da aldeia para que elas pudessem pastar. Um dia, por brincadeira, ele começou a gritar lá de cima: um lobo! Um lobo! Os moradores pegaram pedaços de pau para caçar o lobo e encontraram o pastorzinho às gargalhadas dizendo: eu só queria brincar com vocês. Vendo que a brincadeira realmente assustava os aldeões, no dia seguinte o pastor gritou de novo: um lobo! E novamente os moradores da aldeia trataram de pegar suas armas de madeira. O pastorzinho fez isso tantas vezes que as pessoas da aldeia não se importavam mais com os seus gritos. Alguns dias se passaram e ele voltou a gritar: um lobo, socorram-me! Ao ouvir aquilo, um dos homens disse aos outros: eu não acredito, ele não nos engana mais. Mas dessa vez era um lobo de verdade, que acabou com todo o rebanho do pastorzinho. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando ele fala a verdade. Você costuma mentir? A mentira é feio, né? A gente não deve mentir, a gente deve sempre falar a verdade. Vocês se lembram na aula passada, quando a tia, na aula 9, nós colocamos uma tirinha, onde Calvin, ele recebeu fez um trabalho, entregou para a tia, e quando ele fez esse trabalho, a tia não reconheceu o trabalho que ele fez, e ele ficou revoltado. O que ele fez? Ele simplesmente chamou o Haroldo perguntou para ele, né? Não sei se vocês estão lembrando, o Haroldo perguntou para ele o que ele ia fazer, se ele já tinha falado sobre aquilo com a mãe dele. E ele disse que ele não ia fazer, ele ia enganar a mãe dele. Ele falou que se ele ajudasse ele a fazer um buraco lá no chão, cavar alguma coisa, que a mãe dele não ia ficar sabendo. O que acontece? Eu concluí com isso que ele estava cavando aquele buraco para poder enterrar o trabalho, porque ele enterrando o trabalho, a mãe dele não ia ver. E isso é feio, isso não se faz. Nós não podemos fazer uma coisa dessa, nós não podemos mentir. A mentira não é de Deus, certo? Vocês sabem disso. Então, eu só falei sobre isso porque eu coloquei aqui o que o pastorzinho também estava tentando fazer, enganar as pessoas. Enganar é mentir. Isso não é de Deus, isso não é bom, certo? Então, a gente nunca pode enganar ninguém. A gente tem sempre que falar a verdade e falar sempre as coisas certas, as coisas verdadeiras, porque quando a gente fala muita mentira, se a gente falar mentira, o dia que a gente fala a verdade, ninguém acredita, não é mesmo? Então, já sabe que você não pode mentir. Voltando no texto, aqui diz assim, ó: mostre que você entendeu o texto e responda. Qual o motivo de o pastorzinho sempre gritar como se estivesse vendo o lobo? Você já sabe qual foi o motivo, o que ele queria fazer com aquelas pessoas da aldeia. O que você achou da atitude do pastorzinho por enganar as pessoas? Reflita e dê sua opinião. Pesquise no seu dicionário o significado das palavras abaixo. Aldeão, vocês vão pegar o dicionário, vão ver lá, aldeão, resposta número 1. Se você vê que a resposta número 1 já bate de acordo com o que você leu, você já pode copiar. Se você achar que é a número 2 que é de acordo, você bota o número 2. Enganar, a mesma coisa que enganar. Já falamos ainda há pouco que significa enganar, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus e não podemos enganar a ninguém. Então, vocês vão colocar o que significa enganar aqui. Número 3. Use D para somente as palavras que apresentam dígrafo e SC para as palavras que apresentam encontro consonantal. Agora vamos lá. Enquanto o dígrafo, vamos falar sobre o dígrafo primeiro. Dígrafo, nós temos duas letras que representam apenas um som. Estão lembrados? NH, RR, SS, SC cedilha. O
QU, GU. Então, vocês vão ver. Queria, pastor, rebanho, armas, outros, ovelhas, acredito e desça. E também pedi do EC para, no caso, ser o encontro consonantal. O encontro consonantal, encontro de consoantes. Temos duas consoantes, vocês vão colocar, mas ó, tem uma diferença. O dígrafo são duas consoantes, mas que formam apenas um som. Quer ver uma coisa? O SC, ele é dígrafo, não é? Você sabe que SC é dígrafo. Só que, se você pronunciar as duas letras, ele vira encontro consonantal. Por exemplo, se você falou, o bebê acabou de nascer, dígrafo. Se você falar assim, eu vou comprar uma escada, escada, não tem dígrafo, é encontro consonantal. Tem diferença, dígrafo, duas letras com apenas um som. Encontro consonantal, com duas consoantes juntas, encontro consonantal. Mas não formam um som só no encontro consonantal. Leia as palavras e faça a classificação delas quanto ao número de sílabas e sílaba tônica. Vamos lá. Número de sílabas, primeiramente. Uma sílaba só, a palavra é monossílaba. Duas sílabas, dissílabas. Três sílabas, trissílabas. 4 ou mais de 4, polissílabas. Aí eu botei o exemplo aqui. Pastorzinho, ó. Pastorzinho. 4 sílabas. Então, ela é polissílaba. Agora, você do lado, você vai dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, vamos falar na palavra árvore. Árvore. Se o mais forte fosse o re, arvoré, seria oxítona. Se fosse o vo, seria paroxítona. Se for o ar, árvore, proparoxítona, certo? Mas aqui é pastorzinho, ó, pastorzinho, zi. Então, ela é paroxítona. Vocês vão falar a mesma coisa com aldeia, ó, aldeia. Realmente, pronuncia a palavra no pedacinho mais forte, vocês vão saber se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês, e depois, rápido, ó, vocês já tem até o acento para facilitar a vida de vocês. E rápido, ó, rápido. Pronuncie e você vai ver qual é o pedaço mais forte, tá? Número 5. Classifique os encontros vocálicos. Use os códigos abaixo. D para ditongo, H para hiato e T para tritongo. Vamos recordar. Ditongo, eu tenho duas vogais pronunciadas juntas. Por exemplo, caixa, duas vogais juntas. O hiato, eu tenho duas vogais pronunciadas separadas. Por exemplo, saída, viúva, moela, hiato. O tritongo, eu tenho três vogais, tritongo, três vogais juntas. Por exemplo, ó, enxaguei, deixa eu falar outra para você, iguais, uai, Paraguai, uai, não posso falar mais. Deu para entender? Ditongo junto, hiato separado, tritongo, três juntas. Brincadeira, dia, pessoas, começou, Uruguai, pau, realmente e Paraguai. Paraguai. Número 6. Escreva as palavras abaixo no local adequado. Pronuncie com atenção. Nós, me, tu, és, mim, se, lhe, sol, o, mas, com, meu, não, eu, de, nós e tem. Observem que umas eu destaquei, coloquei em negrito. Outras não. As que eu coloquei em negrito, elas vão ficar no monossílabas tônicas ou no monossílabas átonas. Preste atenção. Quando eu pronuncio forte, monossílabas tônicas. Quando eu pronuncio fraquinhas, as fraquinhas são monossílabas átonas. Então, tônicas mais fortes e as átonas são as mais fraquinhas. Pronuncie e aí vocês vão saber quais são. Preste atenção que eu já dei uma dica muito boa para vocês. Número 7. É hora de mostrar que você aprendeu a usar os acentos agudo e circunflexo. Olha, vamos lá. Acento agudo, você pronuncia com som aberto. Boné, Pelé, café, chulé.
Você não tem chulé, não é? E o acento circunflexo, o som é fechado, tipo vovô, ipê, tricô, lâmpada, ônibus. Preste atenção. Ou o som é aberto, ou o som é fechado. Agudo, aberto. Circunflexo, fechado. Sandália, benefício, pântano, cajá, romântico, lágrima, mecânico, pentágono, tamanduá, ipê, colégio, tricô. Se você pronunciar corretamente, você vai ver onde é o acento. Então, presta atenção que não pode colocar o acento na letra errada. Classifique as frases abaixo. Classificar as frases é para você dizer se ela é declarativa afirmativa, quando você está afirmando. Eu gosto de chocolate. Declarativa negativa tem o não. Eu não gosto que o aluno brinque em sala de aula. Eu não gosto. Negativa. Exclamativa. Como você é inteligente. Que menino educado. Como você é generoso. Exclamativa, e tem um ponto de exclamação. A interrogativa. Você está estudando para a minha prova? Por que você está me olhando? Por que você está brincando? Interrogativa. A imperativa é quando se dá uma ordem. Por exemplo, venha cá, João. Menino, pare de conversar. Está dando uma ordem? Está fazendo um pedido? A frase é imperativa, ok? Então, vamos lá. Letra A. Como você está nervoso? Preciso estudar bastante. Por que o menino mentiu? Eu não quero brincar com você. Faça a sua lição agora. Tá dando uma ordem, né? Aí você vai colocar, tem a letra F. Por que você não marcou sua presença no Google Classroom? Está fazendo uma pergunta, olha o ponto que está no final. Venha cá, Ronaldo. Naquela hora, quando eu falei sobre o João, pode ser qualquer menino chamado João. Não é o João nosso aluno, certo? Porque o João é um menino muito inteligente, como todos vocês. Use os sinais de pontuação. Agora aqui, preste atenção. Quando eu der uma pequena pausa, você põe uma vírgula. Quando eu der, por exemplo, quando eu terminar uma frase, ponto final. Quando eu fizer, por exemplo, uma pergunta, você vai usar o ponto de interrogação. Se a tia demonstrou uma admiração, ponto de exclamação. Se eu demonstrar para vocês assim que eu tenho alguma coisa a falar e de repente eu interrompi um pensamento, 3 pontinhos, que nós não estamos mais falando 3 pontinhos. Nós chamamos de reticências. Está bem? Vamos lá? Vamos lá. Letra A. Nova Iguaçu, 1º de junho de 2020. Dei uma pequena pausa. Você vai usar o quê? E terminei a frase. Letra B. Por que ele não está respeitando a quarentena? A quarentena tem que ser respeitada, né, gente? Aí você tem que colocar o pontinho que nós fizemos uma pergunta. O pastorzinho era muito criativo, mas você vai botar a pontuação que você demonstra, dá uma paradinha. E depois eu ia falar alguma coisa e não falei. Ó, o pastorzinho era muito criativo, mas mamãe foi ao mercado e comprou. Eu vou citar as coisas que a mamãe comprou. Então, antes de eu falar o que a mamãe comprou, eu vou usar, olha a dica, preste atenção. Feijão, dei uma paradinha. Ó, arroz, macarrão, biscoitos e refrigerantes. Terminei a frase. Que menino mentiroso, aquele Calvin, não é? Que menino mentiroso. E esse pastorzinho também, que menino mentiroso. Aí você vai botar o ponto que demonstra admiração. Gosto muito de brincar, mas cuidado com essa frase. Tem que ter a paradinha, põe alguma coisa. Demonstrei que vou continuar falando e não falei, interrompi um pensamento, tem outra coisa. A professora perguntou, antes da professora falar, preste atenção. A professora perguntou, tem alguma coisa aí atrás antes de você falar alguma coisa. Estão lembrados? Já dei uma dica. Antes dela falar alguma coisa, antes do personagem falar alguma coisa,
Tem que ter alguma coisa na frente. Ó, uma dica. Quem está com saudade da escola? Olha que pergunta boa. Quem está com saudade da escola? Fiz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, tem alguma coisa aí atrás. Se tivesse outra coisa aqui embaixo, por exemplo, o aluno respondeu. Aí, antes do aluno responder, outra coisa na frente da fala do personagem. E no final, o que coloca no final. Só que eu não coloquei, eu só coloquei até quem está com saudade da escola, né? Eu tenho certeza que vocês estão, assim como eu também. Letra H. Por que você está tão ansioso? Tem muita gente ansiosa, né, gente? E não é para ter ansiedade, a gente tem, ó, confiar em Deus. Aqui, por que você está ansioso? Fiz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, você já sabe qual é o ponto que nós usamos, que eu já falei. Número 10. Descubra o tempo dos verbos nas frases abaixo usando P para presente, PP para pretérito perfeito e FP para futuro do presente. Essa matéria, como eu já falei para vocês, não é matéria nova, mas vamos lá. Presente. O presente é quando nós estamos vivendo agora. Por exemplo, eu falo o verbo gritar. Ó, eu grito, tu gritas, ele grita. Nós gritamos, vós gritais, eles gritam. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, no presente, né? Deixa eu ver, beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Estão lembrados? Bom, agora vamos ao pretérito perfeito. Verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Falar. Eu falei, tu falaste, sem S no final. Ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Agora vamos falar do comer. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Verbo escrever. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Agora vamos passar para o futuro, que ainda vai acontecer, porque o presente é agora, o pretérito perfeito já passou, e o futuro, né, que no caso é o futuro do presente, ainda vai acontecer. Por exemplo, cantar. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Estudar. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Agora, verbo, deixa eu ver, escrever. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Comer. Vocês estão comendo bastante, né? Eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Partir. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Bom, por aí dá para vocês terem uma noção. Aqui eu não mandei que vocês conjugassem os verbos, eu pedi que vocês apenas colocassem as siglazinhas aqui, os códigos. P para presente, vamos lá. PP para pretérito perfeito. Cuidado com essas letras quando vocês colocam, para não ficar parecendo P com F, porque senão não dá, né, gente? Tem que colocar direitinho. Eu abri seu presente. Tá errado, né? Abri o presente dos outros, mas eu abri seu presente. Tu comeste todo o pudim. Ele escreve muito. Nós viajaremos brevemente, se Deus quiser. Vós dividistes os pães. Letra F, né? Tia Fátima chegou cedo na escola. É comum, né? Tia Fátima chegar cedo na escola. Chegou. Letra G. Eles estudarão para as provas. É verdade. Todos nós teremos que estar ali, ó, muito ligados nas nossas provinhas. Meus amigos brincaram comigo. Eu comprarei um chocolate para você. Olha que coisa chique. Tia Zenaide, tia Rosa e tia Zenaide sentiram muito sua falta.
Isso é verdade, né? Nós sentimos, né? Já se passou, ó. E a tia Zenaide e tia Rosa sentiram muito sua falta. Ainda continuamos sentindo a falta de vocês, mas aqui é sentiram, certo? Então, vocês vão marcar direitinho, preste atenção, façam com muito carinho, porque vocês vão ter que estudar essas folhinhas para as provas de vocês, para a provinha de vocês, da provinha no caso de português. Bem, eu passei para vocês também nessa aula a revisão, correção, perdão, o gabarito para a prova, que no caso já está para vocês aí, papai e a mamãe dá uma olhadinha que vocês fizerem para ajudar, para facilitar para vocês estudarem, para não ter erros, porque vocês não vão poder entregar a folhinha para mim. E facilita para vocês estudarem corretamente, que a tia não pode corrigir, né, para vocês estudarem da maneira como nós fazemos nas aulas presenciais, então nós fizemos esse gabarito. Também temos o gabarito da revisão da folhinha do número 9. A folhinha de 9 foi no caso da aula passada. Aí eu fiz o gabarito para vocês poderem estudar também. Mas, estudar não, para vocês fazerem, olharem o que foi feito, porque, na verdade, vocês vão estudar para a minha prova, a revisão 1, que é essa de hoje, né? Essa daqui, primeira revisão dessa aula, e no caso, a próxima da semana que vem. Eu quero pedir a vocês que vocês não deixem de estudar, estudem bastante, nossas provinhas virão por aí, vocês terão que estar bem atentos. Não esqueçam de acessar os links das aulas que nós já passamos, porque hoje dessa vez eu não passei o link para vocês não, mas eu preciso que vocês, quem puder acessar os links passados, que é uma explicação, no caso, são explicações das aulas que nós já tivemos. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que na hora que vocês fizessem os deveres, de preferência, no meu caso, eu gostaria que vocês que estão fazendo pela internet façam o trabalhinho, tira foto, manda para o meu e-mail. Quem já fez, no caso lá no Google Classroom, né? Eu vou dar um jeito de arrumar, de olhar, de verificar tudo. Não vou deixar de ver nada de vocês. Só que eu consigo ver melhor, visualizar melhor pelo meu e-mail. Então, se você puder fazer isso, faça isso. Passa para o meu e-mail. Eu agradeço para vocês, tá bom? Muito obrigada. E não esqueçam de estudar o livro. Você pode ver também no livro, na página 247, observe, página 247, nós temos os verbos aqui, somente a explicação. Os verbos, o verbo no caso cantar, na 248 eu tenho o verbo defender, e na 250 eu tenho o verbo dormir, que pode ajudar vocês também na hora de vocês estudarem. Não esqueçam de amanhã, segunda-feira, de 15 horas às 16 horas, nós estaremos ali na videoconferência para a gente ter a nossa aula muito gostosa, que na aula passada nós fizemos uma aula maravilhosa, eu amei, vi muita gente que gostou, foi cansativo um pouquinho, né? Dessa vez a gente não vai ficar assim tão distante, emendar tanto, né? Porque nós passamos um pouquinho do nosso horário, e como passamos, mas dessa vez nós vamos tentar fazer uma coisa mais reduzida um pouquinho. Eu espero vocês lá, não esqueçam, porque vai ser uma aula muito gostosa. Amanhã, de 15 a 16 horas, lá na videoconferência, ok? Estou aguardando vocês. Não esqueçam, convide os coleguinhas de vocês para assistirem também. Quanto mais crianças estiverem, quanto mais alunos estiverem acessando, estudando com a gente, vai ser melhor, certo? Ó, um beijo para vocês, estudem bastante e até a próxima aula. Beijo, tchau! Isso tudo vai passar em nome de Jesus e brevemente vamos estar juntos. Tá difícil, não é? Pois é, para mim também. É muito difícil a gente fazer isso aqui, longe de vocês, porque vocês sabem que, ó, amo vocês, adoro vocês. É muito bom estar juntos, mas vai passar. Em nome de Jesus, amo vocês. Beijo, tchau!